E a notícia é: empresa indenizará por restringir uso de banheiro com cadeado. O autor disse que sofria abusos dentro da empresa. Segundo ele, havia controle do uso do banheiro, monitoramento dos horários no uso do banheiro, tratamento ríspido por parte dos superiores, pressão no dia a dia, rigor excessivo e tratamento desigual. Para provar isso, o autor afirmou que a própria empresa mantinha fichas de controle com o horário de entrada e saída dos empregados no banheiro, além do nome, turno e a assinatura de cada um nessa ficha. Na visão dele, isso mostrava um controle excessivo por conta de uma necessidade básica do trabalhador. O autor também contou que a situação ficou ainda mais clara dessa humilhação toda que ele passava quando ele trabalhava em uma máquina. E a empresa falou o seguinte: sai da máquina agora, você vai varrer o chão e vai ficar jogando água para baixar a poeira. E eu vou colocar um outro funcionário para ficar na máquina. Ele disse que a empresa fez isso para humilhá-lo e para que ele pedisse demissão, para forçar uma demissão. Por causa de tudo isso daqui, ele disse o seguinte, que, como já foi dito, a empresa estava forçando ele a pedir demissão porque ele era membro da CIPA, membro eleito da CIPA. O que é a CIPA? É a Comissão Interna de Prevenção e Acidente e Assédio. Então, como ele era um funcionário eleito do membro da CIPA, ele tem estabilidade. E um funcionário com estabilidade dentro da empresa não pode ser demitido sem justa causa. Pode, pagando toda a estabilidade dele, ou por justa causa. Como a empresa, então, segundo ele, não queria pagar toda a estabilidade dele para mandá-lo embora, fez o quê? Forçava ele a pedir demissão. E aí, o que ele pediu aqui, então? Uma indenização por danos morais. A empresa, quando foi se defender, disse o seguinte, que não havia controle abusivo do banheiro. Coisa nenhuma. Segundo a defesa, aquela anotação apresentada no processo não era para controlar quanto tempo o autor ficava no banheiro, nem para impedir o acesso, mas apenas para controlar a entrega da chave. A empresa disse que esse procedimento foi adotado porque alguns banheiros da parte de trás da fábrica ficavam trancados e precisavam da chave para entrar. De acordo com a defesa, essa organização passou a existir por causa de problemas eventuais nesses banheiros, como danos na estrutura, e não para vigiar os empregados. A empresa também afirmou que havia outros banheiros de acesso livre localizados no refeitório e no vestiário, e podiam ser usados normalmente, sem chave e sem qualquer tipo de restrição. Por isso, sustentou que o autor nunca foi impedido de ir ao banheiro quando precisasse e que a acusação de controle excessivo não é verdadeira. Pois bem, a juíza, quando foi julgação, procedente, vai dar o dano moral para o autor. A juíza não aceitou a versão da empresa de que aquilo era apenas um simples controle de chave. Negativo. Para ela, essa explicação não fazia o menor sentido. Isso porque, se a intenção fosse só garantir a devolução da chave, não haveria motivo para os banheiros ficarem trancados com cadeado, nem para os empregados terem que preencher ficha com horário de entrada e horário de saída. A juíza destacou que as próprias fichas mostravam que não se tratava só de pegar e devolver a chave. Os documentos tinham campos como hora de retirada e hora do retorno, o que na prática permitia controlar quando o empregado entrou no banheiro, quanto tempo demorou para sair. Segundo a juíza, se fosse apenas o controle de chave, bastaria anotar quem pegou a chave e em qual data. Além disso, a juíza disse que a empresa tentou tratar essa prática como algo normal, dizendo que era um procedimento padrão. Mas, para ela, para a juíza, esse tipo de conduta está longe do que considera normal no ambiente de trabalho. Ao contrário, é uma medida incomum e excessiva. A juíza também deu destaque ao depoimento da testemunha do autor em audiência. A testemunha confirmou que os banheiros ficavam trancados com cadeado e explicou que, quando alguém precisava usar o banheiro, tinha que pedir substituição do posto de trabalho, ir até o almoxerifado, pegar a chave, preencher a ficha com vários dados, usar o banheiro, devolver a chave e depois anotar o retorno. A testemunha disse ainda que se a pessoa não preenchesse tudo corretamente, não recebia a chave para usar o banheiro e que já aconteceu de empregados precisarem esperar a devolução da chave para conseguir usar o banheiro. Para a juíza, esse depoimento deixou claro que a empresa não fazia apenas o controle de chaves. Na verdade, também controlava o acesso dos empregados ao banheiro e o tempo
que eles usavam estes banheiros. No fim, a juíza foi bem firme ao dizer que essa prática viola a dignidade do trabalhador. Segundo ela, não é minimamente razoável que a empresa coloque cadeados nos banheiros e imponha esse tipo de dificuldade para que o empregado consiga atender à necessidade fisiológica básica durante a jornada de trabalho. E aí condenou a empresa a uma indenização por danos morais no valor de R$10 mil. As duas partes recorreram para o TRT, a empresa porque queria anular, cassar a decisão ou diminuir o valor da indenização. E a parte autora, o autor queria o quê? Aumentar, majorar o valor da indenização. E o desembargador entendeu de forma igual. Vai ter condenação sim, e o valor vai ficar em R$10 mil. Então, manteve a sentença do juiz. Agora, me diga aqui o que foi que você achou desse caso que eu te trouxe hoje.